E falando em conceito, vamos trabalhar aqui unicamente no conceito de troca de calor para resolver essa questão, que é teórica, não vai exigir cálculo, e ela é uma questão que separa, sabe aquela questão do Enem que separa aquele senso comum que muitas vezes é incorreto fisicamente, muitas vezes que vai contrário à ciência, né? Mas que é tão massificado que a gente acaba nem ligando, e eu mesmo uso muitas vezes desse senso comum, mas a gente não pode levar para a prova do Enem. A gente tem que deixar todo o senso comum na porta ali da sala que você vai fazer a questão. Esquece o senso comum e vá com a ciência para a prova. Por quê? Porque uma questão dessas, ela exige que você separe algo que é muito massificado. Então vamos lá, questão 124, da mesma prova. Em 1962, um jingle, uma vinheta musical, criado por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, o toque comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Pois é. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, às funções de. Bom, antes de ler aqui as alternativas, já vou deixando logo algo bem claro que frio não existe. O frio não é uma entidade física, simplesmente entra nos ambientes, né, e pega as pessoas. Não é. O calor, sim. O calor é uma entidade física que a gente pode conceituar. O frio, não. O frio é uma sensação fisiológica de perda de calor da gente. Então, quando a gente está num ambiente mais frio, ou seja, com a temperatura mais baixa que o nosso corpo, a gente perde calor para esse ambiente. Quando ele realmente é muito mais frio, quando a diferença de temperatura é muito alta, então a gente sente mais essa perda de calor, é mais acentuada. Então a gente tem uma sensação maior de frio, mas a gente não tem frio, o frio não entra na gente. Então o frio não existe, é uma sensação fisiológica, uma resposta do nosso corpo à perda de calor. Então, essas trocas de calor, elas se baseiam num princípio geral da troca de calor, que é você pega um sistema isolado e você coloca dois objetos com temperaturas diferentes. O objeto que tiver maior temperatura vai ceder calor para o objeto com menor temperatura, porque a natureza atende ao equilíbrio térmico. E quando a gente sente muito frio, a sensação de frio, quando a gente perde muito calor para o ambiente, é a hipotermia. Hipo vem de pouco, termia também de térmico, ok? Então, voltando aqui para a questão, então representando aqui uma situação de frio, você vê que é uma pessoa agasalhada e ela perde calor, ela irradia calor para o ambiente. Ela está perdendo calor. O agasalho, ele protege termicamente você, né? Ele protege termicamente. Ele não faz com que você perca tanto calor. Ele não cede calor para você, ele não vai irradiar calor para você, mas ele basicamente reflete aquele calor irradiado e devolve para você. Então ele retém aquele calor no seu corpo. Por isso que a gente usa cobertores quando está com frio. Por isso a gente fica, né, se abraçando quando está com frio ou tremendo. Tremer também é uma resposta do corpo, né, para manter a homeostase, que é o equilíbrio do organismo, né, basicamente. E no caso da porta, a gente não fecha a porta para o frio não entrar, mas sim para o calor não sair, porque a porta serve como um isolante térmico, assim como a lã, assim como o algodão. Mas o que faz com que o material ele sirva como isolante térmico? A gente tem que dar uma olhada na tabela de condutividade térmica aqui. Por que a gente usa panelas de metal, material metálico, para cozinhar? Porque são melhores condutores térmicos, então eles vão passar mais calor ao alimento que está sendo cozido. E o cabo sempre é de madeira, de plástico, um material mal condutor de calor. Então a gente pode ver aqui da tabela aqui, ó, o ar, né? Já que o algodão tem muito ar também, a espuma tem muito ar, então a lã também tem muito ar, então dá para usar como isolante. A madeira também tem baixa condutividade térmica. Então vocês podem comparar através dessa tabela e entender por que alguns materiais são usados como isolante e outros são usados como condutores térmicos. Então, voltando para a questão, vamos logo ler as alternativas. Então ele está querendo comparar. Então, beleza. A porta e o cobertor, qual é a função deles nesse caso, fisicamente falando? Letra A, aquecer a casa e os corpos? Não. Então segura que eu vou explicar daqui a pouco. Letra B, evitar a entrada do frio? Não, a gente está concordando com o que o texto está dizendo. Então, não, né? A gente já explicou que o frio não funciona, que o frio não existe, não é uma entidade física.
Letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Segura. Letra D, diminuir a entrada do frio. Não, já falei que o frio não entra nem sai de canto nenhum. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Não. Aqui a letra A e a letra E elas estão erradas por conta dessa palavrinha aqui. Aquecer. A porta ela não está irradiando calor para o ambiente. Não é como uma lareira, uma aquecedora elétrica, desculpa. Então, ela não cede calor para o meio. Ela faz com que o meio não perca calor. Ela está isolando termicamente um meio mais frio de um meio mais aquecido. A mesma coisa é o edredom, é o agasalho. Ele não faz com que você perca calor, ou pelo menos minimiza essa perda de calor, que é o que exatamente a letra C fala. Busca minimizar a perda de calor pela casa, pelos corpos. Então, o conceito básico de troca de calor. É um assunto que está no início ali dos assuntos de termologia, que é calorimetria. Então, ficamos mais uma vez com resposta letra C. Então é isso. Mais uma vez, eu agradeço demais a audiência. Se curtiu a aula, deixa o like. Se não curtiu, dá um dislike, vai ser já um feedback para mim, para poder melhorar, sempre melhorando. Compartilha se você gostou, para quem também pode estar interessado. E, bom, eu vou manter as aulas aqui. Estou gostando de gravar, estou aproveitando esse isolamento, essa quarentena para trabalhar nesse projeto pessoal. Então é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu e até a próxima.